E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações do que está acontecendo no mundo, vendo uma imagem bastante curiosa. Eu realmente juraria que é de IA, mas, segundo garantem, ou mesmo passando por filtros, não é IA. Eu nunca tinha visto crocodilos, sinceramente, eu fico em dúvida, mas Grook diz que não. Você sabe que Grook é quem verifica se é de IA ou não, Grook diz que não é de IA. Bom, então, quem entende de crocodilos, por favor, nos diga. Se os crocodilos sobem aí para ativar outro pesadelo, mais um. Outra coisa também que chama a atenção, porque parece bem interessante. Quando te dizem que a sua encomenda da Amazon pode chegar pelo ar, ou seja, que chegam como drones, ou seja, chegam drones e simplesmente jogam o pacote aí. Mas na verdade não são dronzinhos, são drones de bom tamanho. E se você mora em alguma região, tipo, sei lá, Baja Califórnia, bom, aqui mesmo, em Monterrey, certas áreas, Coahuila, né, onde tem áreas empoeiradas, né, com areia, com terra, pois veja só, como é que vão deixar uma encomenda ali, olha. Aí está o drone, aí jogou o pacote, aí vai o drone da Honda, é isso aí. E para ele e para os vizinhos, aí está o pacote, aí está o pacote, olhem, escutem isso. Que porra é essa? Parecia bonito, mas há vários vizinhos que gravam de ângulos diferentes. Então, porque obviamente acaba enterrando tudo se alguém tinha, sei lá, roupa por aí ou qualquer coisa. Você pode imaginar que, bom, o ponto é que ele fez um escândalo por um pacotinho tão pequeno, né? Na verdade, quem está recebendo o pacote também ficou bem assustado, né, por causa do escândalo. Moral que é isso. E bom, outra das imagens também que chama a atenção é essa imagem, né? O que aconteceu aí? Estamos vendo filhotes de urso no bairro Sierra Alta, em Monterrey, Nuevo León. Que bom. Já comentamos que ultimamente é super comum ver ursos. Essa é uma ursa com 3 filhotes. Então, alguém teve a ideia de sentar para amamentar os ursinhos, enquanto ela passava o Dia das Mães dela, Nossa, então foi assim que ela comemorou o Dia das Mães, não? dando de mamar, Na maquete, na maquete, mas não de qualquer área separada. parece. Parece bem ajeitada, não sou qualquer ursa. São a boa, pois aí está a questão. E também, bom, se mostra, pois essa que é como um museu, né? Esse é um que uma salva de palmas de verdade para a pessoa que fez isso. Isso é um museu que guarda basicamente toda a relação de Trump e Epstein. Datas, arquivos são 3.430 livros e 3,5 milhões de páginas de alguns dos documentos do caso Epstein e a relação com Trump. E se a relação... Bem, o museu se chama Sala de Leitura Memorial Mustron Epstein. Bom, digo só para que não seja esquecido, pois todo esse caso é muito obscuro e tem o Trump em xeque. E que bom, já nem precisa mais revelar, né? Não tem mais nada para desclassificar ou em que confusão se meter para que esqueçam disso, mas enfim, pelo menos isso. O museu vai tentar fazer com que isso continue sendo lembrado, né? Evidentemente também, bom, outra das imagens que chamam a atenção é esta imagem, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui, como vocês têm estado, estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo uma rua de Bakhmut. Antes da guerra e depois da guerra. Em cima é obviamente antes e em baixo é como está até agora, neste momento. Antes da guerra, a mesma rua. A mesma rua, Isso é lá na Ucrânia. exatamente na Ucrânia. Vejam, assim era a Ucrânia antes, pelo menos nessa região, e assim está agora neste momento. Isso é na região leste da Ucrânia, em Bakhmut. Uma região que foi muito, mas muito disputada pelo grupo Wagner. Não sei se vocês se lembram, foi uma batalha horrível que durou meses, onde literalmente os ucranianos diziam que os do grupo Wagner pareciam zumbis. Quer dizer, a gente matava eles e eles voltavam a aparecer, era uma coisa horrível. E bom, ainda está para saber o que vai acontecer com esse caso de Tóquio, porque houve assim, tipo, né, um pouco de paranoia também, porque de repente aparece tipo uma espécie de produto químico, né, uma coisa assim. Chegam 20 ambulâncias, bombeiros, chega de tudo lá em Tóquio, porque na estação de metrô, que aliás é muito turística, de repente surge um produto químico e de repente as pessoas começam a passar mal. Segundo o que dizem algumas, 13 pessoas vão direto para o hospital. E, obviamente, soaram todos os alertas para ver do que se tratava essa situação.
um tema que vamos ver mais adiante. Enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Veja só que há uma movimentação Cada vez más tremendo esto em relação ao tema, del estrecho de Hormuz. no qual isso já está se tornando um colapso completo, em que os Estados Unidos hoje teriam desviado pelo menos 61 navios comerciais e imobilizado, o que é o bloqueio sobre esses movimentos que acontecem diante dos movimentos que foram vistos ontem. Com 130 e tantas lanchas nessa área, aparentemente colocando minas. Então esperamos que, obviamente, o petróleo suba, que o preço do petróleo dispare, e essa situação já está sendo observada. Olha, vamos ver se consigo mostrar o preço como está, porque já está disparando, digamos assim. De como fechou na sexta-feira, em 104 já está em 108 dólares, 108,63, e os mercados estão apenas abrindo na Ásia. Então, bom, terão algumas horas. Mas a questão aqui é, como é que vai abrir desse lado, né? Ou seja, se está abrindo assim lá, temos que ver como continua na Europa e depois como continua na América. Vai ser uma segunda-feira difícil, 11 de maio, por causa da questão do petróleo. Então, o Brent, 108 dólares, quase já chegando a 109, né? Exatamente, sim. Um assunto, além disso, que não parece ter solução, pelo menos hoje. Eu comentava para Pepe que Trump achou inaceitável a resposta do Irã à proposta que os Estados Unidos estavam fazendo. Pois é, Trump estava esperando desde sexta-feira, obviamente sentado, porque passou sexta, sábado, domingo, e o que você dizia, eles apresentaram hoje no Irã, os iranianos. E então essa proposta basicamente deixa tudo igual. Eles não querem que todas as sanções sejam retiradas, querem que paguem por tudo o que foi destruído no Irã, querem manter o controle do Estreito de Hormuz e não querem falar sobre o tema nuclear. Todas as linhas vermelhas permanecem iguais. Então nada mudou? Não sei o que enviam, se enviam sempre a mesma coisa? Um dos movimentos navais mais agressivos dos últimos anos. Não, só sobre esta guerra. O Estreito de Hormuz, a passagem marítima mais sensível do planeta, pois gerou porque já tínhamos falado aqui de 5, de 10 navios que bloqueavam em um dia. Aqui bloquearam navios comerciais e mobilizaram outros 4. Ou seja, quer dizer que atiraram neles, né? Tem que lembrar que eles atiram no leme ou atiram na máquina, não, tipo, na casa de máquinas. Para imobilizar os navios. O SEDCOM teria confirmado que 61 embarcações comerciais foram desviadas e outras 4 ficaram imobilizadas como parte desse bloqueio contra o Irã. Exatamente. Bom, Washington afirmou que a operação busca garantir o cumprimento das restrições marítimas que impôs sobre os portos iranianos. E isso é muito importante, porque, bom, a ideia é que não. Não é só a Europa, a Ásia, etc., que estão sofrendo com o bloqueio do Irã, mas o Irã também deve sofrer com o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. E, bom, mais de 20 navios de guerra dos Estados Unidos já estão participando desta missão naval, posicionados entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, incluindo destroyers, drones, aviões de reconhecimento e porta-aviões. Surpreende como os sunitas têm se mantido tão calados. Dizia-se que os poucos ataques que aconteceram no início, porque foi quase na segunda ou terceira semana desde que a guerra começou em março, tinha sido por pressão do Irã e não houve mais movimentos. Dá para ver que sim, foi por pressão e só isso. Fizeram só para cumprir. Mas depois disso, não, nem mandaram mensagens, nem nada. E você tem razão, veja só. 2 grupos que estão incomodados pelo mesmo motivo. Não, eles não concordam que o Irã ataque os países do Golfo. Ou seja, os sunitas que não se dão bem com todos. Mas existem. Suspeita-se que certos países do Golfo também estiveram envolvidos na questão do Iêmen. O mesmo acontece com Gaza, por exemplo, né, o Catar. Especificamente o Catar, sabe-se que há grupos dentro do Catar que têm uma boa relação com o Hamas. Então, quando o Hamas critica e diz ao Irã, não concordamos que você esteja atacando os países do Golfo, isso me chamou a atenção. E você percebe que o Hamas, na verdade, não fez muitos movimentos em todas essas operações. Igualmente, os sunitas, ou seja, foi muito pouco que se viu deles. Basicamente, eles se destacam, mas pela ausência, como dizem por aí, né? O Irã classificou as operações dos Estados Unidos como ilegais
e afirma que o bloqueio ameaça a segurança internacional da navegação. Ou seja, obviamente é isso que eles têm que dizer, evidentemente, mas é uma guerra e no final das contas eles vão acabar pressionando. Na transmissão anterior comentamos sobre a crise farmacêutica deles, enfrentam problemas com alimentos e medicamentos. O que dizem os serviços de inteligência é que eles podem aguentar 3 meses até 120 dias, certo? Esse era mais ou menos o máximo. Bom, então eles podem aguentar mais ou menos entre 3 e 4 meses, mas a questão é que os Estados Unidos não querem. Os Estados Unidos querem acelerar a negociação. Mas não tem como. Com o que você negocia? Se o outro lado não quer negociar, né? Ou seja, e além disso, né, o mais louco é que o seu parceiro, seu principal parceiro nessa guerra, que é Israel, também não quer negociar. Ou seja, com quem você negocia? Com quem você negocia? Com quem? Absolutamente, ou seja, não tem com quem negociar. É muito estranho, claro, mas é como esses conflitos em que os iemenitas não querem se envolver e o pessoal de Gaza também não. De qualquer forma, Hezbollah está realmente envolvido no assunto. E as milícias pró-Irã no Iraque, que é nessa região, certo? Eu não sei o que você acha, mas eu vejo que, bem, parece que não tem outra opção. Não é como assistir aquelas de Game of Thrones que você vai acompanhando e como todas as coisas, todas as circunstâncias vão acontecendo para que a tempestade perfeita aconteça e que tudo comece a acontecer de novo. Mesmo assim, não vejo uma saída, né? Ainda hoje, quando falava Paquistão, não, pois já chegou a proposta, só o fato de terem mandado direto para o Paquistão já era estranho. E depois, quando li, eu imagino o choque que o Trump teve quando recebeu a proposta. Que imediatamente se sabe que há uma suposta ligação para o Netanyahu e que o Netanyahu cancela um evento público para responder ao Trump. E em que então supõe-se, segundo os relatos, que não houve acordo. Como você disse, a questão nuclear continua, né? Ou seja, Tudo continua igual se a questão nuclear fica assim, como não vamos falar sobre o assunto. Vamos diminuir o nível de enriquecimento e uma parte vamos enviar para um terceiro país aqui, a Rússia. E se a gente precisar, se eu não gostar de como me tratam, eu trago de volta para o meu país e conversamos sobre isso depois que passarem alguns dias após a guerra? bom, então nada disso, há nada, então nada. E bom, entre as imagens curiosas do dia, é uma imagem que foi reportada pela própria NOAA e pelo Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos. O que estamos vendo aqui? Como está a situação? Bom, aqui estamos vendo na cidade mais setentrional dos Estados Unidos, que se chama Uf, tem um nome complicadíssimo, Utqiagvik. Eles vão ficar assim, com o sol no horizonte desde as 2h57 da manhã até a tarde. Bom, até a noite, basicamente o dia todo, eles têm sol. Isso até 2 de agosto. Imagina como deve ser difícil dormir assim. Obviamente você tem que ter umas cortinas blackout bem intensas, porque senão você não dorme. Vimos um filme no cinema há anos. Não sei se lembra, acho que era o Robert De Niro, não, era o Al Pacino. Acho que ele é um policial que mandam para um lugar assim e tem que investigar um caso e não consegue dormir. Tá complicado, acho que é aquela moça do Menina de Ouro. Isso, esse mesmo. Que desespera. Um pouco de loucura porque ele não dorme. Ele é o paciente. Sim. Pacito não. Eu disse Robert De Niro ou Al Pacino? Sim, eu disse Al Pacino. Porque olha só. Eu não lembrava que era um lugar assim, mas eu lembro que ele tem insônia, tipo, ele tem um problema de insônia, ou seja, ele tem um problema, então ele não consegue dormir. E você vai vendo como ele vai tentar resolver o caso e não dorme, e não dorme. E cada vez você vê ele pior, e cada vez você vê ele pior. Sim, sim. Eu vou falar o nome para vocês assistirem. Não é das melhores? É que já faz uns 20 anos. "25 anos atrás ainda tinha esses filmaços super bons, mas enfim, já era. Se chama Insônia, sim, mas onde é? Onde se passa a história? A história ocorre no Alasca. Não consigo dormir por causa do sol e da insônia. Já. Dessa parte eu não lembrava, que doido. Isso já traz problema, imagino, e ainda piora. Ele grava, Pois é, porque não tem noite, então. mas a gente morre. Como se chama? Essas máscaras para dormir já com isso. E o louco, o mais louco é: quem é o louco? Quem é o louco?
O louco quer dizer, quem eu estou investigando é Robin Williams. Robin Williams é o vilão. É super estranho imaginar Robin Williams como vilão. Mas sim, sim, como assim? Você não imagina? Não, não, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Ah, sim, também temos outra que é bem louca, porque é outra que é muito intensa. Principalmente por serem dois países nucleares se ameaçando, o que é preocupante. E parece que tinham esquecido da guerra ou do conflito que tem com a Índia, mas aí mandaram uma mensagem, né? Exatamente hoje. Paquistão então manda um aviso para a Índia de que vai sofrer consequências extremamente dolorosas se realizar novos ataques. Isso aconteceu hoje, né? O chefe do exército do Paquistão, o Marshal de Campo, Asim Munir, fez esse alerta para a Índia, garantindo que qualquer agressão futura por parte da Índia será respondida. Durante um evento que celebrou o primeiro aniversário de um conflito armado entre eles. Lembram? Em 2025, eu já lembro que comentamos isso aqui, tantas guerras em tão pouco tempo. Essa foi uma das guerras que Donald Trump resolveu. Lembram? Supostamente está na lista dele. Bem, do quartel-general de Rawalpindi, Munir classificou isso como uma vitória sem precedentes. Outro maluco que jura que ganhou algo que não ganhou, mas tudo bem. A chamada Operação Bunha. Em março, um confronto de 4 dias que começou após alguns ataques terroristas contra turistas que foi super intenso. Isso aconteceu na cidade. Essa cidade se chama Caxemira. Fortíssimo. Tem um vídeo que é ou é histórico, tipo aquela garota que está fazendo exercício. Eles estão tomando o governo de onde é? De Singapura, não, me lembra, Pepe, que está fazendo exercício de Singapura. Assim, imagina como Bangladesh, como o caso de Bangladesh. Como o caso de Bangladesh, o de Caxemira. Um garoto está em um desses que vão pendurados, vai gravando, típico. O vídeo de como ele acha. Não me lembro se não teria dito desses que vão pendurados assim mesmo, pais que vão de um lado para o outro, do ponto A ao ponto B. E ele vai gravando aquele típico vídeo. Não diga, quero me lembrar eu. Típico vídeo de turista. E atrás ele está se filmando todo sorridente. E atrás você vendo que estão matando gente. E como é possível? São familiares, amigos, qualquer pessoa, quero dizer, tipo... São pessoas que estão como turistas, que vieram da Índia, que estão de férias. Lembre-se, ele não vai sozinho. Se estão eliminando pessoas, provavelmente são familiares, amigos ou alguém próximo. Sim, ou seja, e sim, é uma loucura. Uma loucura porque ele vai tirando sua selfie. Ou seja, ele sorri e aproveita a vida enquanto atrás eliminam pessoas. Não, isso é pesado, porque... Ou seja, eles avançaram pela fronteira para eliminar turistas. Ou seja, isso é uma loucura. Como é que chama esse esporte? É um esporte. Sim, sim, eles colocam como esporte radical. Você só vai sentado assim, segurando em... O único extremo é se amarrar bem. Bem, esse é o extremo. Se estivesse sozinho, sim. As mãos em... Extremo. Como fazia Chanok ou algo assim, não sei, mas enfim. Vamos ver quem lembra de quem, Chanok diz. Rapel não, isso é descer, isso é esporte, sim, isso é esporte, isso sim é esporte, uma prática arriscada, sim, mas enfim, tirolesa, estavam me soprando, tirolesa, bom. O que mais temos sobre o Paquistão? A Índia? Bom, é só que hoje se completa o aniversário e, enfim, eles fazem essa ameaça que a Índia não precisava, o mundo não precisava, nós não precisávamos neste momento, mas é só isso. Para deixar claro que, se voltarem a fazer isso, as coisas vão ficar difíceis. Que vai ficar intenso, que vai rolar pancadaria. Basicamente não, se eu tomar uma... Pedem para consertar, era só ver o que diziam, sim. Sim, vamos para outros assuntos. Segundo o que foi divulgado, Estados Unidos e Irã estão em guerra. Mas nas guerras, os países que estão em guerra aprendem. Mas o que a China tem feito na guerra entre Ucrânia e Rússia? Na guerra. Exatamente, ou seja, né, a China vai fazendo suas anotações como alunos aplicados que são, né? Pois eles se aplicam em todas as guerras e estão participando de todas, mas não participando do motivo. Ou seja, eles têm equipamentos lá e não só de um lado, mas dos dois lados e tudo mais. Ou seja, por exemplo, no caso dos árabes, agora já instalaram lá uns sistemas a laser, ou seja, para os árabes se defenderem dos iranianos, aos quais também apoiam todos de um lado e apontam para o outro, e no final, essa é uma informação valiosíssima.
Segundo os especialistas, a experiência então dos chineses, agora por uma guerra na qual não participam, tem sido vasta. O que está acontecendo com isso? A China analisa a guerra, como diz Pepe, dos Estados Unidos e Irã, tratando-a como laboratório militar, onde várias armas também foram testadas. Da mesma forma, a China é um laboratório em tempo real para estudar como se combate, o que é importantíssimo, como Washington combate sob pressão e como os sistemas defensivos modernos respondem. Por exemplo, um ponto que eles anotaram com super mega destaque é a importância de ter defesa aérea, que nós já percebemos. Por exemplo, na Rússia, isso é um dos maiores problemas. Especialistas chineses admitem que o Irã já vulnerou sistemas avançados dos Estados Unidos, como o Patriot e o TAR, pelo uso desses drones baratos e mísseis menos sofisticados, algo que aumentou o alerta por parte do Exército Popular de Libertação. Uma ex-coronel da Força Aérea Chinesa admitiu que Pequim precisa revisar urgentemente seus pontos fracos defensivos, porque até mesmo as grandes potências podem ser surpreendidas com ataques massivos de baixo custo. Aí estão então todos os ataques que aconteceram com esses drones contra a Rússia nesses dias, contra as refinarias. E, bom, igualmente Irã, que mesmo tendo sido destruído, não sei o quanto disso era verdade, diziam isso. E no final não era bem assim, porque seus drones se tornaram muito eficazes, não tinham tantos, mas se tornaram muito eficazes. A China também vai acelerar sua capacidade ofensiva com mísseis hipersônicos, caças J-20 e bombardeiros furtivos semelhantes aos B-2 dos Estados Unidos. E já que no conflito do Oriente Médio ficou claro que a defesa continua sendo o verdadeiro calcanhar de Aquiles dos países. Analistas de Taiwan também acreditam que Pequim pode aplicar a estratégia combinada, que são ataques de precisão de alta tecnologia, junto com enxames gigantescos de drones baratos capazes de saturar as defesas aéreas. E o cenário que é o mais temido no Estreito de Taiwan? Obviamente seria uma invasão apoiada por milhares de drones, foguetes e mísseis tentando destruir a infraestrutura crítica antes de um desembarque militar. Bom, vamos para outro tema, vamos para outro assunto ou algo mais sobre isso? Bem, basicamente um tema. A principal lição para Pequim, eu acho que deveria ser para todos os países, é que as guerras modernas não envolvem apenas uma arma super cara, super poderosa, mas sim ter armas de baixo custo. Você pode fazer centenas de milhares. Se você pode saturar o sistema, exatamente. Vamos para outros assuntos também importantes. A França envia, já comentamos, o Charles de Gaulle, mas também Macron. Meio que hesita, né? Como se houvesse... Macron, queremos crer en ti, pero no se puede. No se puede. Macron descarta enviar forças militares, mas advertiu que a França está preparada para uma escalada. Qualidades. Pois bem, ele acredita que no caso não são forças militares. O Charles de Gaulle... Bem, as peças de Gaulle meio que dão a volta, mas de muito longe, segundo o que relatam. Então vamos lá, não estão tentando abrir o Cermoso? Da mesma forma também foi dito hoje que vai um destroyer chamado O Dragão, não o Dragão do Reino Unido. Vai ficar nessa área sem chegar à seleção. Bom, disso aí nada, sinceramente, também nada, porque isso ia te ajudar nisso, não há absolutamente nada. Eles dizem que vão estar lá para caso seja necessário operar, mas não ficou muito claro. E além disso, com um aviso bem duro no final de que se eles se meterem também vão ser atacados. Supostamente, o pessoal não ouve, já ficaram bem intensos, enfrentando os iranianos, os ingleses e os franceses. Mas enfim, essa é a mensagem do Macron, né? Macron basicamente fazendo um pouco de cena também. Ele afirma que nunca controlaram o desdobramento e não se sabe quem fez tal afirmação. Porque estão preparados. E é estranho, né? Porque há alguns dias víamos o Macron dizendo não, aos europeus nos falta autoestima. Esse, sim, nós podemos, todos podem, se pode. Agora ele diz para esse, não, eu não disse isso, mas sim, nós podemos, mas não disse isso. Levou um tapão da esposa quando chegou em casa. O que você disse? Sim. Bom, a questão é que sim, eles concordam, como sempre. A verdade é que nesse assunto a Europa realmente dá um pouco de preguiça, porque sempre dizem a mesma coisa. Não, que já vai liberar o estreito, não, que já vai liberar, pois é, mas obviamente não vai fazer isso sozinha. Não. Né? Vamos para outros assuntos também importantes. Trinidade e Tobago estão reportando que há um vazamento de hidrocarbonetos que afeta a Venezuela. O vazamento de hidrocarbonetos, segundo o que diz o ministro de Energia de Trinidade e Tobago, Rodal Molinal, afirmou hoje. Por sinal,
não é visível um vazamento de hidrocarbonetos vindo lá da Venezuela, e que alegam então que está causando impactos ambientais em ou dentro do que é. Trinidade e Tobago, sim. Bem, é que a Venezuela diz que Trinidade e Tobago tem um vazamento, mas e aí? O ministro de Energia de Trinidade e Tobago diz que esse vazamento não é visível, que venha do seu território e que a Venezuela tem alegado que está causando impactos para eles. Eles dizem que foram feitas inspeções de acompanhamento com drones e embarcações que indicaram que não foi vista nenhuma fuga de petróleo na superfície da água. Vamos ter que ver então o que mais. Há muitas ONGs que sempre estão verificando isso que dizem, porque a Venezuela vê algo, mas não sabemos de onde vem. Bom, é assim que está a situação. Tem uma mensagem que foi dada por sinal, esse se chama Vladimir Putin, que me chamou a atenção hoje. Vamos ouvir, mas é uma mensagem que tem a ver com a Europa. Vamos ouvir o que ele diz por aí sobre a Europa e os Estados Unidos, ou seja, realmente se aplica aí. Vamos ouvir por aí. Isso é, imagino que seja o contexto da reunião de ontem. Foi por causa do dia 9 de maio. Prometeram ajuda e começaram a fomentar o confronto com a Rússia, que continua até hoje. Acho que isso está chegando ao fim, mas de qualquer forma é algo sério. Bem, a que você se refere? Para começar, ele diz que a guerra com a Ucrânia já vai acabar, não sei como, além de eles perderem, mas fora isso ele diz que já vai terminar. Essa guerra com a Ucrânia, ele continua insistindo que o Ocidente é quem, digamos, incentivou a Ucrânia para que essa guerra acontecesse. Mesmo tendo sido a Rússia que invadiu o país, não sei de onde ele tira isso, mas continua insistindo nessa narrativa que ele inventou. E enquanto isso, Moscou está exigindo explicações da Armênia, porque, veja, a Armênia supostamente é ou tinha sido historicamente próxima de Putin. E de repente a Armênia convida Zelensky. E além disso, Zelensky, estando na Armênia, faz fortes críticas à Rússia, então... Obviamente isso não agradou nem um pouco. Bom, isso era uma das coisas de que mais se tem falado agora entre os analistas. De temas geopolíticos. Inclusive, bom... gente dentro de los bloqueos. Russos que disseram, olha, já perdemos tudo. Ou seja, até mesmo os aliados mais próximos. Aqueles que antes sempre estavam alinhados com Vladimir Putin, agora estão alinhados com a Europa e com Zelensky, ou seja, Zelensky como uma figura em que não só nesses meses ganharam terreno, mas agora já estão vendendo armas. Já estão se posicionando como uma figura bastante poderosa na Europa ainda, e mesmo não sendo aceitos ainda na União Europeia e na OTAN, já são vistos como uma potência militar que será chave em uma possível guerra futura. Com a Rússia... Exatamente. Lembrem-se que dias atrás houve uma reunião de países europeus na Armênia, sinalizando claramente que não querem mais relação com a Rússia. E então a Rússia faz essa crítica sobre o tema da reunião. Na verdade, outro dia foi a mesma coisa. Eles dizem a mesma coisa repetidamente. Que façam uma pesquisa com o povo da Armênia para ver se eles realmente querem pertencer à Europa ou à Rússia. Ou seja, vai começar do mesmo jeito que fez com a Geórgia, como fez com a Crimeia, como fez antes, repete o mesmo padrão. E, falando em padrões, este é o presidente da Armênia. Sobre o que ele fala? Aqui, parece até candidato do Morena ou de algum partido mexicano. Mas e aí, de que partido ele é? De que partido? Que partido? De que partido? Que partido? É na Armênia. Agora, nesse vídeo, ele está discutindo com as pessoas. Lembre-se que a Armênia antes tinha, ela tinha essa região que se chamava Karabakh, que fica no Azerbaijão. Ocorreram muitos conflitos até que todos saem de repente. A Rússia se desorganiza e não os ajuda. É preciso lembrar que eles tinham como se fosse uma OTAN, um acordo entre o que era a Armênia e a Rússia. Na hora dos conflitos, a Rússia não ajuda. E então ele diz, para que queremos isso? Por isso a Armênia se volta. Não é... Porque sim, a questão é que nesse lugar parece que teve um grupo de pessoas para quem nós demos de presente. Azerbaijão, Karabakh, mas é preciso lembrar que talvez tenham perdido esse território, mas alcançaram a paz.
Ele dizia que a paz que sentem agora é impressionante e estão fazendo projetos com o Azerbaijão. E ter um vizinho com quem você se dá bem significa que seu país pode crescer economicamente. Vamos usar. Dizem Que perdemos terras, mas essa terra, porque foi nossa, explica só para mim porque foi nossa. Não quero falar mal de quem já se foi, mas digamos, sob o controle de alguns generais que plantavam trigo lá. Por exemplo, suponhamos que por isso era nosso, porque era nosso. Me expliquem, por que construímos lá uma escola, um jardim de infância? Íamos construir uma fábrica, vivíamos lá de forma natural, porque em que sentido era nosso, não era nosso? Órale. nosso não era nosso. Pois dizendo assim, vamos ver o futuro, não vamos ver o futuro. E pronto. Vamos parar de pensar nesse pedacinho, porque com ele nunca teríamos paz, né? Basicamente, eles sempre vão estar à beira da guerra constantemente e, bom, é isso, né? Essa é possivelmente uma das... Não sei o quanto o Trump influenciou ou não, mas nessa, pelo menos, essa sim é paz, né? Nesse sentido, Digamos que cabe a ele assinar. cabe a ele assinar, cabe a ele, o ponto é que está funcionando. Esse é aquele que você tinha os não sei, né? É de cima, estava errado. Bom, então vamos para outros. Armênia e Macedônia não passamos isso. Político. Este político Jaja. Vamos para outros assuntos importantes. O que mais temos por aí? Que outras coisas tem? Você já comentou sobre aquilo de... Lembram que tem 2 soldados desaparecidos? Sim, no Marrocos, no mar do Marrocos. Eles estão supostamente fazendo um exercício no sul, né? Sul do Marrocos, se não me engano. Sim, no oeste do Marrocos. E se perdem. E, bom, sempre se perdem 2, porque não é a primeira vez que comentamos isso. Sempre se perdem 2, porque se um cai, outro pula para ajudar quem caiu. Sim, né? Ou seja, o que for que aconteceu, sempre entra mais um para apoiar o outro. O fato é que hoje, apesar das buscas e exercícios de resgate durante a semana, hoje encontraram o corpo de um dos soldados desaparecidos no Marrocos durante o exercício de treinamento mencionado. O nome dele é 1º Tenente Lamont Kenny Jr. Ele foi um dos 2 militares que desapareceram há pouco mais de uma semana nas águas da costa sul do Marrocos, perto da área de treinamento Cap Drop, segundo o comunicado apresentado pelo Exército dos Estados Unidos. E, no momento, continua a busca pelo 2º soldado. Funcionários do Exército informaram que continuam a busca pelo 2º militar, cuja identidade ainda não foi divulgada. Eles sabem, mas não compartilham. Segundo o Exército, até o momento mais de 1.000 militares e civis norte-americanos e marroquinos participaram na busca por esse 2º soldado. É o que encontram sem vida esse Tenente K. Tenente K. Tenente K? Então é assim que está a situação, impressionante. Então vamos torcer para que encontrem logo a 2ª pessoa e tomara que ela esteja bem, porque até agora ainda não há informações de como tudo aconteceu. Dio esta circunstancia. Quer dizer, O que é? Segundo o relatório preliminar apresentado hoje, essas 2 pessoas. Esses 2 soldados faziam parte de um grupo de militares que estavam fazendo uma excursão para ver o pôr do sol, quando um soldado conhecido por não saber nadar caiu no mar, e eu acho estranho que não saibamos nadar, digo isso principalmente já nesse nível. E bom, funcionários da defesa dizem que o 2º soldado desaparecido pulou na água para ajudar o colega, pois sabia que ele não sabia nadar. E pelo menos faz parte do protocolo, mas que foi atingido por um e bom. Outros soldados tentaram resgatá-los, mas não conseguiram. que forte. Bom, então. Mas não sei se ele ou o outro não sabe nadar, não ficou claro para mim. Sim, Bom, então, é assim que está a situação. Vamos ver outros assuntos, outros temas também importantes. Mas vamos lá, já vamos para os comentários. Hoje é dia das mães, dia de todas as avós, das mães. Agora sim, então,
Enormes, enormes saudações, um abração para todas. Também nos Estados Unidos, coincide hoje sim? Sim, pois nos Estados Unidos sempre é o segundo domingo de maio. E então, bom, aconteceu de coincidir os 2 dias. Veja, grandes saudações para o papai da Nueva. Algum outro país comemora o dia 10 de maio? Acho, alguém disse que é mundial, não tenho certeza, mas enfim, saudações para Annery Salazar, para os papais de Galveston e para Abel. Como você está? Também saudações para Rosalinda Moreno e também para Armando Antônio. E sim, os malucos da Guarda Militar do Irã estão procurando confusão. Armando Antônio manda saudações. Saudações, Armando. Como você tem estado? Muito bem, olha, aqui está. Os países que comemoram são, diz aqui, principalmente México, El Salvador, Guatemala, Belize, Catar, Guatemala, por sinal, tem um caso. Emirados Árabes Unidos, Índia, Malásia, Omã, Paquistão e Singapura, em outros lugares em outros países. A celebração se concentra em homenagear as mães com reuniões, presentes e festividades escolares. Então aí está a lista de países. Há outros países que comemoram em outros dias, enquanto há países que mantêm a data fixa de 10 de maio. A maioria dos países da América Latina, como Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Equador, Estados Unidos, comemoram o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Ou seja, hoje foi coincidência que os 2 dias se juntaram, então está aí. O que você disse, Guatemala? Na Guatemala, eles têm uma pessoa que estava no cruzeiro do antivírus e agora está sendo monitorada. Bom, então temos que ficar atentos. Esse caso eu não sabia. Olha só, tem o da França, tem o do Reino Unido, que é espetacular a forma como chegam para atendê-lo na ilha. E tem também esse da Guatemala, que também é interessante. Vamos ficar atentos aí. Essa luz entra como estado, vem muito bem. Martim, pai de Novak, pergunta até que ponto é verdade que Maria também não pode voltar para a Venezuela por instruções do Trump. Veja, aí realmente não sei, mas ela disse que vai voltar. Bom, quer dizer, Maria Corina, sim. até agora que Deus saiba, ela não disse que vai cancelar nem que não vai comparecer. E, diz, MT, os soldados americanos se unem de tal forma que o batalhão deles passa a ser a família deles e eles cuidam uns dos outros como se fossem irmãos. Mesmo já estando em casa, eles se cuidam e ficam atentos. É um vínculo muito forte, diz MT. Sim, saudações, MT. como você está? Francisco Arcisa, Dance com o Ratinho, Vaqueiro, Vaqueiro, Todas as Mães Choram, Ei, colocam outra música, Ei, acho que está muito, muito batida. Saudações, Felícia, Sofia Ceola, pessoal, feliz Dia das Mães, muito obrigada, Felícia. Igualmente, saudações para Sebas, diz aqui no Peru, estamos em celebração. Também saudações para José Mendes, diz que o de Guatemala foi Pavagate pior. Saudações para José Mendes. Saudações, José Mendes, como você tem estado? Muito bem, agora sou eu, Fidel Botelho, digo Feliz Dia das Mães, Astrid. Saudações. Saudações aí, Sebas, como você tem estado? Saudações, Antônio Rodrigues e Pepe Ieso. O antivírus ainda não chegou para meu contato, diz Antônio. Saudações, Antônio, como você tem estado? Muito bom. Saudações, Silvia, e manda um abraço para todas as mães na Argentina. É no 3º domingo de outubro. Ah, eles dizem que é no 3º domingo de outubro, ok? Saudações. Muito bom. Saudações para Nery, saudações também para Rosalinda. Bom, mandamos um abraço para Auri Carreira. Ela diz que muitos estão preocupados com essa guerra quando a própria morte disfarçada de vírus logo atinge o mundo todo. Saudações, Auri. Saudações. Saudações, diz MT. A França não vence uma guerra há muito tempo, mas quer convencer a Europa a se unir para se fortalecer e formar uma força militar conjunta. Sim, sim. Saudações. Saudações aos contrerosos. Saudações para Auri, saúdo todos os contrerosos. Ah, bom. Saúdo todos os contrerosos. Saudações para Auri e para os contrerosos. Carreira. Bom, vamos ver se aparece. Não, bem, quem sabe. Este é o 100. O que mais? Sim. Saúde. Saudações para Martim, que pergunta até que ponto isso é verdade. Saudações para o pai da nova. Saudações até Houston para Vidal, o rei. Como vai, Leonardo, o cucurucho? Saudações. Saudações, Anica Gospel, como você está? Para Miguel Martim também temos aqui, diz Martim. Saudações para Steve Pepe. Os vídeos de arquivos sobre OVNIs. Não me impressiono, há muitos que não são do governo ou só liberam os menos importantes. Existem vídeos melhores da NASA, entre outros. Claro, sim, houve vazamentos melhores depois dos vazamentos. Este sim. Essa é a pergunta sobre Cuba, diz Cucurucho. Como estão as coisas com Cuba?
pues traen broncas. Eles têm os mesmos problemas de sempre, ou seja, as coisas não mudaram muito. Bom, quanto a isso, ainda falta comida, a gasolina ainda está em falta. Mesmo tendo chegado esse petróleo da Rússia, sim, mas enfim, ainda continuam os problemas, né? E todos os dias estão vendo drones dos Estados Unidos circulando da Flórida para Cuba, vão, voltam, ficam dando voltas. Digo isso porque seguimos todos esses sites de, como é que chama? De análise aérea e tudo mais, mas que fazem análise de tudo que é militar. Todos os dias tem movimentações, sim. Um abraço para Isabel Teixeira, como você está? Um abraço para Carmen Lares, olá Carmen Parabaio, que disse olá, boa noite. Um abraço para Pepe e para Séries pelas informações das notícias. Hoje vou começar do início. Saudações para Yayu do Futuro também e um abraço para Yoi King, como você está? Digna Gil diz, acho que Deus está fazendo com o Irã o mesmo que fez com o faraó. Está endurecendo o coração deles para que sejam eliminados. Ai, Digna, que intensa. Saudações, Digna. Para Edício Sendênio, como você está? Também um abraço para Adin e saudações de Santiago do Chile. Olá, Dom Perfecto, como você está? Muy buena, don Perfecto. ¿Qué onda? Nova. Que Estado está envolvido com uns por causa do Zeitgeist, investigando a Casa da Moeda dos Estados Unidos porque estão comprando ouro do narcotráfico. E se fala muito sobre Meoace Cripto. Nossa, que tremendo, saúde. E aí, como você está indo, como tem passado, diz ele. Justo quando o coreano louco terminou de fazer as armas mais caras, agora acontece que com drones baratos, eles conseguem mais resultados, diz Armando Antônio. Pois é, acho que são as duas coisas. Ou seja, ter armas caras te serve, é como seu trunfo final. Tipo, é como em um caso final de uma guerra total, sabe? Mas se você não tem armas grandes, como não tem, por exemplo, o Irã, ou não tem a Ucrânia, ou seja, com muitas armas pequenas e baratas, você pode pelo menos manter uma guerra sustentada por muito tempo, né? Mas claro, não, obviamente, uma guerra, ou seja, uma arma grande é para dissuadir, as armas pequenas são para a guerra real, basicamente essa seria a diferença, né? É assim que vejo, não sei como você vê, diz Christian. Abraço até Tijuana, como tem estado? Boa noite, Danilo, direto de Santo Domingo, República Dominicana. Afirma que só a China sai ganhando, pois não investe, mas é quem mais se beneficia, segundo Danilo. Um abraço, Danilo, boa noite. E Esênia, tudo bem? Como você está? Luz diz, lá de Palma, muito bom, um abraço até aí, ela diz. Você viu a notícia de que a presidenta enviou bilhões de dólares para Cuba? Sim, é um assunto que está gerando muita controvérsia aqui no país. Desde o governo anterior foi enviada uma quantia significativa de dinheiro. Com essa questão do bem-estar e todos esses assuntos, está assim. O negócio está meio obscuro. Por que não fica claro o porquê? Tipo, sempre tem que vir, sabe? O porquê. Quer dizer, tudo bem, ok, vamos lá, mas por quê? Tipo, por quê? Como você justifica o envio de uma quantia tão grande de dinheiro? E essas controvérsias, bem, são realmente estranhas, né? Sinceramente, né? Tipo, em troca de quê? Porque, obviamente, é em troca de algo, de quê? Essa é a grande pergunta aí. Diz, quem mais está aí? Silvia, como você tem estado? Olá, não é por simpatia, não sei, inteligência, ou o que estão oferecendo por aí, né? Então, saudações para Cristi, e aí, Cristi, e aí? Diz, saudações também para Gabriel Duran, para Fernand, Fer Hernandes. Diz, o mundo com sede de petróleo, vão acabar se afogando nele. Você acha que a gasolina comum vai chegar a 30 Pepe? Até agora está em 30 Fernandes? Na comum. Na comum. Ah, quem sabe, porque realmente estão colocando o subsídio mais pesado. Se não, já estaria em 29, sempre a diferença foi na comum. Bem pouca, sim, bem pouca. A premium é que está quase em 30, né? Está em 29,99, então 30 saudações para Armando Antônio, como você está? Também está aqui, Nery Salazar de Galveston. Almaric, como você está, Almaric? Almaric, como você está? Rublos, muito boa, diz Nova. Acho que essa ajuda para Cuba é só dinheiro indo embora. Sim, claro. Melhor que deem às mães que buscam seus desaparecidos ou para quitar a dívida dos medicamentos dos Estados Unidos. Diz Nova. O comentário é interessante. Saudações para Daniela 2000, como você está, Daniela? Saudações, Daniela, como você tem estado? E saudações também para ver quem vamos ver. Oi, o Xenek, como você está? E aí, Xenek? Olha, para os 507 que estão aqui, 518, muito obrigado.
E peço um favorzinho para vocês, se puderem dar um like, é só isso que peço, né? Ou dislike se quiserem, mas participem, né? Comentem sobre como estão as coisas, o que acham do que está acontecendo no mundo. Olha, será que é pagamento por tráfico de drogas? Cuba já foi canal de distribuição da Colômbia, diz Martim Gutierrez. Como vai, Martim? Um abraço. Martim, diz Nova, e Samuel Garcia está sendo investigado pela FGR, já que muitas empresas de sua família e amigos receberam contratos, e está sendo investigada a aquisição de um terrenão. Ah, sim, sim. É o terreno de São Pedro. Aqui eles relataram e investigaram muito bem, sim. Sim, sim, sim. Exato, eu acho que deve ser esse, sim. Venderam para ele por um preço muito baixo. Quer dizer, isso vale uma coisa, quer dizer, vale 1 bilhão, ou uma coisa assim que é muito valiosa. Quer dizer, o relatório, a investigação, o Código Magenta vinha trazendo isso. E não sei se alguns outros meios por aí que focam muito nesse tema de investigação política. E tem aí uns assuntos pesados, Diz Dom Dorian Eric, como vai? Diz, melhor. Como um Pepe, diz, e o pessoal do chat que esperem, calem a boca. E é verdade, Dom Dorian, saudações, Dom Dorian, como você tem estado? Muito bom, é um prazer te ver. Andy, tudo bem? Nery Salazar manda feliz dia para sua esposa e saudações. Como você está? Obrigado. Felicidades para sua esposa? Sim, saudações para... Agora sim, bem, para todas as mães, o que fizeram, né? Para as mães que estão nos acompanhando aqui, o que fizeram, como foi o dia de vocês? Bem, espero que estejam bem. Diz Pepe. E isso diz, boa noite, Pepe, como você vê a guerra do Irã? Diz Pablo, como você tem estado, Pablo? Bem, como todas as guerras, né? Desnecessárias, mas no final essa guerra, pelo menos, bem, o que se supõe que deveria trazer é, bem, tranquilidade para os iranianos. Ou seja, no sentido de que o povo iraniano se livre dos ayatolás, eu acho que é o contrário. Eu acho que até está servindo para os ayatolás se manterem e se solidificarem ainda mais, infelizmente. Parece que o cálculo talvez foi mal feito. É isso que eu vejo. Que o cálculo não foi bem feito poderiam ter atuado mais com um trabalho de inteligência. Em toca. Ver o que acontecia com o povo, porque o povo estava ganhando força, estava protestando cada vez mais. E agora, não é? Tem duas coisas que me chamam a atenção nesta semana. Neste fim de semana, saiu um relatório em que dizem para Netanyahu: este é o momento de acabar com os ayatolás, ou seja, acabar com esse regime. Mas ao mesmo tempo, Trump recebe a mensagem contrária de que ele deve negociar. E não dá, eu suponho que isso pode ser associado ao conflito, ou seja, que eu não tenho com o que negociar. Y pues, inteligência de... Pelo menos ele diz que, se for possível, que o sistema do regime colapse. É nisso que eles poderiam estar apostando, né? E isso é o que pode acontecer nos próximos dias. É uma aposta pelo conflito total, basicamente. Por terminar o que começou nessa guerra, pode ser sim, é possível, né? Saudações para Leonardo Escudero, ele diz: Papi, me pergunto se vocês poderiam saber algo mais sobre o satélite que tem uma forma de aranha, uma aranha, que pode construir objetos com fibra de carbono no espaço da China. Sim, ok. Vamos procurar mais informações sobre esse assunto. Chegamos a comentar, mas não a fundo. Também não há tanta informação que eu saiba, mas existe, se vocês repararem, pois basicamente, há uma sessão quase diária de tecnologia e queremos torná-la cada vez mais intencional, com uma playlist e tudo mais, né? Para que, principalmente sobre o que é mais inovador, né? Não tanto para sermos um canal de anúncios de celulares, mas sim o que é inovador, né? Como outro dia que estávamos vendo aquela televisão de LED, mas que vira tipo um acordeão gigante, né? Coisas assim, né? O que há de mais recente, o que está avançando. Hoje trouxemos durante as lives, parece, pesquisas muito malucas, como essa de que ou seja, que você possa gerar outra mão, quer dizer que sim. Ou seja, que o corpo, né, o ser humano... Sim, ou seja, o ser humano tem a capacidade de reconstruir toda a mão. O que os cientistas que descobriram isso dizem é que cicatrizamos tão rápido que não deixamos o corpo formar a mão, mas o corpo. Você poderia formar o osso? Tudo, osso, músculo. Pode cortar minha mão. No fim é isso, acho que sim.
Você vai começar aos poucos, primeiro com um dedo. Não, mas imagina, tipo, esse eu não sabia, não, mas além disso, tipo, é o que eles dizem, é que poderiam. O que acontece com as salamandras é que não fecha 100%, mas gera uma coisa que não é uma pele, mas gera uma, tem um nome, não se conhece muito, gera uma coisa onde? Que incrível. Carinel, responde pra gente, Carinel. Aí está, Carinel. Saudações, Carinel. Então isso gera uma coisa, Uma coisa. algo que vem antes da formação, e então a mão inteira se forma. Então esses cientistas propõem ou acreditam que temos a programação para que a mão volte a se formar novamente. Mas a ferida se fecha, então já não pode mais ser construída. Então eles dizem, o que aconteceria se fosse gerada essa estrutura prévia que meio que fecha, mas não fecha completamente, para que a mão consiga se formar? Quer dizer, são os princípios de um futuro em que possamos. Bem, despertar, porque é uma característica humana e dos animais que está adormecida, mas sim, ela está lá, só que está adormecida. Então, digo, talvez agora pareça meio viajado, mas imagina se você pudesse despertar isso. Quero logo a segunda temporada agora que Caribe chegou. Vamos ver se ele conhece essa série de cogumelos. Quem sabe eu não vi. Não vi nada, não conferi. Eu também não. Saudações para Rigoberto que manda saudações. Fazia dias que não aparecia nas transmissões, mas sempre assisto depois. Saudações para Cucurucho, que diz que a presidenta do México teme a ditadura cubana porque eles sabem segredos dela e ela lhes deve favores, diz Cucurucho. Saudações. Bom, há informações, De... sim, de tudo. É que eles tinham esse cara dos Estados Unidos que fazia favores para eles. Sim, por exemplo, um cidadão americano. Obviamente me parece que ele na verdade nasceu em Cuba e atuava como espião. Mandavam ouro e presentes para ele, querem tirar sua cidadania nos Estados Unidos. Ou seja, é todo um esquema. Ele não tem seus espiões, digamos. Não aprenderam muito com a URSS. Saudações para Christian Reis, que diz: manda o meu like. Obrigada. Eu perco aos domingos, mas menos de segunda a domingo. Estamos aqui. Saudações Bautista, que recebeu dinheiro enviado do México, é igual ao envio de dinheiro do governo para o governo haitiano. Por trás de tudo pode haver lavagem de dinheiro e narcotráfico. Saudações para Nica Gospel, e sim, o sol já se foi, mas ainda com spray de gelo mineral para os músculos para lidar com esse assunto tão difícil. Não entendi, Nica, mas que bom que você está feliz. Isso aí, saudações. Saudações para Nica. A Samsung vai sair do mercado chinês, pois é difícil competir no setor de celulares, tablets e eletrônicos dominado pelos chineses. Saudações para... E a se retirar, que é esse o propósito que temos que cumprir. Vamos fazer reportagens lá fora com mais frequência, porque encontramos muitas coisas muito loucas. Outro dia nos encontramos em um shopping. Você se lembra? Ele é China, já que é complicado. Muito louco esse carro, tipo, eu não sou fã de carros esportivos. Pra falar a verdade, eu prefiro coisas off-road, coisas assim, tipo, não sei, não sou fã. Raramente eu gosto de um carro esportivo, esse carro parece legal, bacana mesmo, tipo, parece bom. Tipo, eu entendo por que o CEO da Ford tem um carro da Xiaomi, porque, pô, é muito legal, tipo, você olha e pensa que isso é muito legal, parece exatamente o que você imagina que deveria ser um carro esportivo. Esse é o lance, é insano, e faz tipo 100 km por hora em 2,3 segundos. É isso, e é muito rápido, então é para todos os fãs desse tipo de carro. E já está aqui. Bom, não sei, exibição, o que você quiser, mas estava lá. Aí está, mas para a venda tem um código QR e você aponta e já te passam os trâmites. Saudações, Antônio Rodrigues, que diz: o Fed não descarta 2 aumentos na taxa de juros durante este ano. Vamos sair correndo, diz Antônio, manda saudações para Ben, também saudações para, diz Cucurucho. Pepe, é verdade que a ditadura cubana levou a esquerda ao poder no México? Ajudou e apoiou eles, e é por isso que estão aí hoje em dia. A presidenta quer ajudar Cuba. Não, que tentem ajudar. Claro que não duvido nem um pouco, mas não são um fator, ou seja, não são um fator nesse nível. Eu acho que você mais. O fato do populismo, isso foi o que continua. O crime organizado, mas veja, o crime organizado apoia todos os partidos. Porque não é o crime. São muitos grupos
E um grupo apoia uns e outro grupo apoia outros. E ou seja, é uma divisão, mas não quer dizer sim, sim. Eu ficaria muito surpreso se dissessem: olha, esse partido está limpo, está puro, não tem nenhuma relação com o crime organizado. Eu diria: ah, é mesmo? Qual, hein? Quer dizer, sinceramente, não sei. Todos sempre tiveram algum tipo de conexão ou algo assim. Agora eu digo isso em todos os níveis e talvez tenha sido só uma vez, mas... Sim, isso influencia muito. Por isso também, quando o Trump fala, o tema do crime organizado está realmente muito envolvido. Quer dizer, agora que todas as decisões sejam tomadas pelos criminosos, também não é assim. Mas realmente eles estão envolvidos e, em certos interesses, acabam impondo certas regras que antes não existiam. Antes havia empresários, vamos dizer, imperfeitos e tudo mais, mas havia empresários que tinham suas imobiliárias ou construtoras e faziam coisas para o governo, faziam trabalhos para o governo. Antes era raro, mas agora ocorre em vários estados, não em todos. Mas em muitos estados tem acontecido esse lance de que quem constrói as casas, ou seja, as obras de infraestrutura, são grupos do crime organizado. Então eles recebem o dinheiro e imagina só, isso é uma loucura, isso não pode acontecer. E o problema é que isso é algo que, se os jornalistas investigativos perceberem isso, também vai ser percebido pelo pessoal de inteligência dos Estados Unidos e vai ser percebido pelo pessoal de inteligência da Europa e de qualquer outro país, eles vão observar isso. E para te dizer, é isso, mas, ou seja, como eu vou? Quando entram empresas onde diz que entra esse, não sei como se chama aqui é da Coreia. Ou seja, entram todas as empresas, não é só entrar e pronto, mas também fazem uma investigação de inteligência e analisam como estão as coisas. Se eles veem segurança, se veem que sim, que existem leis que são cumpridas, etc., então mais ou menos entram. Ou seja, é positivo que estejam entrando empresas, mas se você reparar, elas não entram em todos os estados. Entram em alguns estados e com muitas regras e tudo mais. Porque, bem, sabem que não, que também não é tão simples assim. E que há uma grande vantagem em estar perto, bem, dos Estados Unidos do ponto de vista dos negócios. Emílio, tudo bem? Diz oi. Depois de um tempo consegui um PC. Hahaha, saudações. Saudações, como você tem estado? Olá, Cléo, e aí, é do Miguel? Olá, Emílio. Chegou na vida útil de um veículo elétrico além da bateria, diz Emílio. Depende do carro, mas sim, é muito, muito amplo. Ou sim. Muito mais do que é de um carro normal. Por quê? Porque tem menos peças, porque tem mais durabilidade, enfim, o desgaste é muito menor em um carro elétrico do que em um carro a gasolina. Digo isso para esclarecer, pois há muita desinformação. Alguns acham que o carro elétrico dura pouco, mas isso não é verdade. O que acontece é que em algum momento vai ter que trocar a bateria, ou seja, em algum momento sim, mas isso só depois de muitos anos. Digo isso porque pesquisamos muito sobre o assunto, porque nós passamos, digamos, da gasolina para o híbrido, mas híbrido plug-in, que é praticamente como ter um elétrico 100%, porque é assim que usamos. E bom, encontramos muitas histórias de pessoas que têm isso há muitos anos. Na verdade, encontramos esses carros da Nissan, o Leaf, que foi o primeiro que chegou aqui, que já estão velhinhos e ainda continuam funcionando. Não é essa a questão, é que ainda existe, obviamente, muito medo, porque muita gente, a vida toda, obviamente, usou carros a gasolina. E nem todos querem fazer a mudança. E normalmente seus carros já exigem um pouco mais de você. No sentido de conhecer tecnologia, ou seja, de não ter medo das tecnologias, porque senão, aí sim fica difícil. Também é questão de gosto, né? Carros a gasolina também são bonitos. E também, quem entende de mecânica adora porque pode consertar, mas quem não entende, que eu acho que é a maioria, ou que não sabemos. Você fala, seja um, seja outro. Os mecânicos vão consertar porque eu não vou mexer nisso. Então é igual nesse caso. Saudações para Setor, que disse que a série se chama Como Se Era, seu efeito sim, é muito boa. Saudações, Armando Antônio. O que eu fiz? Gostei do comentário do Macron sobre a preparação da França. Haha, perguntam para ele, como você se defende da mulher? Hahaha. Saudações para Francisco, como se diz, todos os avanços científicos são usados quase todos para armamentos. Saudações também para Bueno, vem cá, quem sabe do que está falando? E só saudações para Luiz Beltero e também saudações para a Anica, para a Marcela.
Riquelme também está por aqui, não vai, como dizem. E vocês viram que o Chapo deu a entender no seu pedido que revisem o novo caso dele? E aí? E é que ele disse que quando chegou, esse cartel já existia. E parece que ele foi só a imagem onde recaiu a culpa, ou seja, que ele foi como o bode expiatório, né? Você não acha? Por isso ele ficou pedindo para ser mandado de volta ao México. Se o mandarem de volta para cá, para o México, ele foge de novo. Isso não rola. Já disseram para ele que não, que não é por isso que ele fica. Feliz dia para todas as mamães que ouvem as notícias. Felicidades. Isa, muito obrigado. Ela manda saudações, diz que não, como se todos soubessem. O governo do México e empresários dos Estados Unidos são donos dos cartéis. Assim como alguém vende laranjas, vai negociar vendas do outro lado do mundo e compra armas, ela diz, não é pela saúde. É isso mesmo, não vamos até você, sou eu. Pelo que eu entendo, não sei, é como se isso não fosse um problema dos Estados Unidos, não fosse um problema do México. É um problema global que tem muitas conexões. E a questão geográfica para o México e para os Estados Unidos. Por serem os consumidores, obviamente isso nos coloca talvez como as regiões mais notórias. Mas aqui é um problema que envolve a Colômbia, que envolve o Afeganistão, que envolve, a Síria, que envolve... Ou seja, estão totalmente envolvidos nisso tudo e muitos outros que a gente nem vai ficar sabendo. E que... Então não é um problema de um país só, é um problema global, é um problema que tem que ser tratado assim, não é? Além disso, a Interpol também tem um orçamento bem pequeno, com muitas limitações, digamos, então é complicado, digo. Foram alcançadas coisas muito interessantes, por exemplo, em temas de cibersegurança e certos assuntos, mas esses grupos operam em grande escala. Impressionantes. E as agências de segurança internacionais, sempre bem limitadas na sua forma de operar. Bom, vamos lá. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado mais uma vez, feliz dia para todas as mães, é uma honra tê-las aqui. E obviamente estamos aqui, agradeço a essa que é a melhor mãe do mundo e a essa aqui. E, bom... Muito obrigado a todas as mães que obviamente são incríveis e obrigado por estarem aqui. Um grande abraço a todos. E bom, continuamos conversando, continuamos falando sobre o que está acontecendo no mundo. Até logo, Até a sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe em Vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos foco global. Não fique de fora, acompanhe o canal Pepe em Vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca de vista, até a próxima. Sim, senhor, seguimos, inscreva-se. Pepe em